Bom, antes de tudo, obrigado. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou estudante de Comunicação Social da SPM e eu estou fazendo uma pesquisa sobre a tribo dos Mac maníacos. Certo. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a entrevista. Tá, vamos lá. Meu nome é Rafael Fishman, tenho hoje 25 anos, sou formado, coincidentemente, em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Salvador, a Unifax, e não segui a área. Na verdade, eu comecei seguindo a área até 2008, eu me formei em 2008. Na iminência da minha formação, eu decidi tocar o Mac Magazine como um full-time job. Me afastei um pouco de publicidade, eu já estava trabalhando em agência, já tinha 3 anos. E o site ele já existia desde 2006, na fase atual dele. Ele, na verdade, ele foi criado originalmente em abril de 2002, então já ano que vem a gente completa 10 anos, mas eu considero a idade dele atual a partir de junho de 2006, foi quando eu reiniciei o projeto depois de um período parado. Então, a partir do meio de 2006 eu vim tocando ele como um hobby, e aí a partir do momento que eu estava para me formar, ele estava já tomando uma forma mais parecida com a que ele é hoje, uma coisa mais profissional, mais dedicada e comprometida. Então eu tive que tomar uma decisão entre seguir minha carreira de publicidade ou me dedicar 100% ao site. Não dava para dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, e eu decidi apostar nele, e as coisas estão indo muito bem. É hoje o maior site sobre Apple, não só no Brasil, mas na língua portuguesa como um todo. Bacana, muito legal. O que você tem da Apple hoje em dia? Quais são os produtos que você tem hoje em dia? Bom, eu estou falando com você aqui de um MacBook Pro de 17 polegadas, de última geração, que eu comprei numa ida aos Estados Unidos recentemente. Eu tenho também um iPad 2, está aqui. Legal. Também comprei esse daqui, eu fui junto com um dos colaboradores do Mac Magazine, que é o Breno. A gente foi junto para a loja da Apple na Quinta Avenida, em Nova York. A gente ficou 14 horas na fila para comprar ele. Estou aqui com minha mais nova aquisição, um iPhone 4S, branquinho, que acabou de ser lançado. Chegou na semana passada, comprado no Canadá. Dessa vez eu não fui, mas o Breno trouxe para mim, ele que foi. E aí tem alguns outros. Tenho ainda aqui um iPhone 4, está dentro da caixa, que está para vender, que era o meu anterior. Estou substituindo pelo iPhone 4S. Tenho a minha instalação aqui de casa, tem um AirPort Extreme, que é o que faz a distribuição da rede Wi-Fi local. Tenho também, não está aqui agora na minha mão, tenho mais um iPod Video de 80 GB, que fica no meu carro, e mais um iPod Shuffle de 2 GB que eu uso para me exercitar, para ir para academia. Eu acho que atualmente é basicamente isso. Tudo Apple. Tudo Apple. Na verdade, eu tenho algumas outras coisas que não são Apple, né? Meu telefone é da Motorola, telefone aqui de casa, tem um mouse da Logitech, que eu não uso o Magic Mouse da Apple, eu prefiro esse daqui. E tem alguns outros eletrônicos que não são dela, tem coisas que ela inclusive não fabrica, que talvez se ela fabricasse, como por exemplo minha televisão é da LG, se ela um dia vier fabricar uma televisão, quem sabe se torne também com a marca da maçã. Legal. Você sabe qual é a história da tribo dos Mac maníacos? Como começou todo esse culto à Apple? Você sabe mais ou menos? Então, na verdade, não existe uma tribo fundada, organizada, assim, pensada. É uma tribo, diz ser uma tribo porque não é uma comunidade tão grande quanto a de usuários de PCs convencionais. Então, evidentemente, tem crescido muito nos últimos anos, aí, principalmente pelo chamado efeito halo, que é essa migração de usuários a partir do conhecimento de iPad, de iPhone, de iPod, que são produtos da Apple mais acessíveis. As pessoas acabam comprando eles primeiro, conhecendo, tendo contato com a marca e com os produtos dela, e depois, vendo que tem qualidade, que são produtos realmente bem desenvolvidos e fáceis de usar, eles acabam migrando aí para os Macs, acabam cogitando, porque se tem um telefone celular, um tocador de música, uma tablet que é tão bacana, tão diferente de outros produtos, eu acho que os computadores dessa empresa também devem ser. Então, esse é o chamado efeito halo, que tem trazido muitos usuários para a plataforma. Ela não é mais tão limitada e tão concentrada quanto há 5, 10, 20 anos atrás. Mas, ainda assim, comparado com o Windows, é uma comunidade mais restrita, por isso que a gente chama de tribo. E justamente por esse tamanho mais reduzido, os usuários costumam ser muito mais amigáveis e colaborativos uns com os outros. Então, você vê aí fóruns de discussões como o do próprio Mac Magazine,
puxando a sardinha aqui para o meu lado, a gente tem milhares de usuários que trocam ideias, solucionam dúvidas entre si todos os dias, e normalmente você vê, evidentemente, salvo raras exceções, de uma forma geral, os usuários são muito prestativos uns com os outros. Então, quando você está chegando na plataforma, se você precisa de ajuda, você, de uma maneira geral, vai ser bem recebido e vai conseguir tirar suas dúvidas, achar o seu lugar muito rapidamente. Legal. Você sabe de algum evento ou reunião da tribo? Quando isso acontece, quando os usuários se acontece, sabe se tem algum tipo de reunião que é muito importante para os Mac maníacos? Bom, reunião de usuários, isso a Apple hoje em dia ela não participa diretamente, mas há 1 ou 2 décadas ela criou os chamados MUGs, M-U-G, que são Macintosh User Groups, que ela apoiava grupos de usuários de Mac que se reuniam periodicamente para discutir os produtos dela, as novidades dela. Hoje em dia ela não tem mais tão contato direto com esses grupos, justamente porque é uma empresa que cresceu absurdamente nesses últimos anos. Então ela não tem mais essa proximidade tão forte com os usuários. Mas isso não impede que eles continuem. Aqui no Brasil a coisa caiu um pouco, talvez até por essa questão do crescimento dela, da disseminação. Existem hoje poucos mugs em atividade. Um dos maiores e mais ativos é o Brasil Apple Club, que é de Porto Alegre, lá do Sul. Tem também um grupo de usuários, também do Sul, não sei porquê, sempre no Sul. Eles são muito mais ativos por lá, que organizam, às vezes, uns encontros em pizzaria, em churrascarias. Recentemente eles fizeram um em parceria com a FNAC, lá de Porto Alegre, e aí fazem palestras, o pessoal se reúne, trocam figurinhas, sempre de uma maneira assim, independente, esses grupos. Sempre tem algum cara lá que toca coisa, ou então um grupo de pessoas, e eles se reúnem periodicamente, não é nada agendado anualmente, olha, tal dia, tal mês vai acontecer essa reunião, mas o Mac Magazine também, mais uma vez, assim, sempre que a gente fica sabendo dessas reuniões, a gente faz questão de divulgar para manter essas tribos sempre ativas. Então, é uma coisa que a gente apoia e valoriza muito. Lá fora, eu sei que existem outros grupos, em alguns países são mais ou menos ativos, mas sempre de forma independente, de forma parecida com o que acontece aqui no Brasil. Eu acho que então você acha que o ambiente da internet ele é muito importante para a disseminação dessa tribo? Ah, com certeza. Aliás, hoje em dia a internet é importante para tudo, né? Então, mas como meio de comunicação, de integração entre esses usuários. Se antes a gente tinha que ficar no boca a boca, olha, liga para não sei quem, ou então manda uma carta para não sei quem, com antecedência, hoje em dia a gente pode, você pode organizar um evento desse de um dia para o outro. Olha, pessoal, estamos aqui numa tarde, e aí quem é que vai amanhã? E aí junta 10, 20 pessoas, já tem um evento, uma reunião da tribo, marca o lugar, marca a hora e tá feito. Então a internet ela não é um fator fundamental para a existência dessas tribos, nem para a realização desses encontros, mas ela é um facilitador, é um meio de comunicação que ajuda hoje em dia tudo na vida, né? Então é mais um ponto positivo para a permanência desses grupos, com certeza. Mas tem também o lado negativo, né? Se hoje em dia a gente consegue se comunicar tão facilmente pela internet, seja via Skype ou por e-mail ou por lista de discussões, às vezes as pessoas sentem menos necessidade de se reunir pessoalmente. Então pode ser que ela tenha esse lado negativo, como tudo na vida tem isso. A coisa positiva e a negativa, eu consigo pensar nesse como um negativo da internet. Entendi. Quais são as regras que você considera primordiais para fazer parte dessa tribo? Você acha que existem regras na realidade? Não acho que existem regras, até porque não tem um centralizador, um moderador. Eu acho que a regra, o cara ele vai se incluir na tribo naturalmente por utilizar ou gostar, admirar os produtos da Apple e ter interesse de discutir sobre eles. Evidentemente, um cara que só... A gente tem muitos casos desses também no Mac Magazine, gente que acompanha, que lê que não tem produto, até que desgosta, mas que aparece lá só para ficar detonando ou contrariando. Esses não fazem parte da tribo, eles estão ali inseridos no meio por consequência da liberdade de você se expressar e de navegar para onde você quiser, mas a tribo mesmo é formada por quem quer compartilhar informações, quem ajuda um ou outro, quem quer ser ajudado também já faz parte da tribo, como você é leigo, iniciante, que está aí entrando, mas não acho que existam regras, nem algo nem algo ou alguém que poderia impor regras para fazer participação nesses grupos, de jeito nenhum. Talvez, então, uma pessoa que não tem um produto da Apple pode ser um Mac maníaco? Você considera isso? Mac maníaco, assim, é difícil você, por exemplo, amar uma moto Harley Davidson se você nunca sentou ou usou uma.
Uhum. Você pode admirar, você pode ter desejo de comprar, de ter acesso àquele produto, mas o cara talvez não precise ter, mas ele tem um vizinho que tem e ele tem aquele contato constante. Então aí já é suficiente. Entendi. Mas se fora isso, se ele não teve realmente um contato, se ele simplesmente repete o que ele ouve por aí, olha, todo mundo fala que é bom, eu também acho que é bom, eu acho que ainda vai alguns passos além até ele ser considerado um membro, de fato. Talvez um problema que a gente está experimentando menos hoje em dia, mas que acho que talvez há uns 10 anos atrás fosse maior, é a acessibilidade de preço aos produtos da Apple. Você acha que isso é um limitador para ter mais ou menos Mac maníacos no Brasil? Acho, com certeza. Qualquer grupo, né? O preço é a limitação de qualquer grupo. Pode ser sei lá, de camisas da Lacoste. Se elas fossem mais baratas, a gente teria um grupo muito maior, muito mais acessível. Mas, como você falou, as coisas estão mudando. A Apple, hoje em dia, ela trabalha com preços bem mais acessíveis no Brasil. Tem boatos de implementação de fábrica de produtos locais, que deve ter mais Tomara. incentivos fiscais, que vai melhorar ainda mais as coisas. E ela tem, hoje em dia, até uma loja online no Brasil. Ela não tem aquelas lojas físicas oficiais, são só empresas parceiras e revendas. Mas a loja online dela é oficial, está lá no apple.com.br. E você pode comprar qualquer produto dela em 12 vezes sem juros, sem problema nenhum, na comodidade da sua casa. E isso, com certeza, aí também contribuiu para uma disseminação maior dos produtos dela por aqui. Entendi. Você acha que tem algum tipo de ritual de inicialização ou algum tipo de coisa parecida que, tipo, fala assim, agora você é um Mac maníaco, antes você não era um Mac maníaco? Você acha que tem algum tipo de ritual? Não, eu também acho que não. Acho que tanto quanto aquela pergunta que você fez sobre as regras de você se tornar, eu acho que isso é uma coisa natural. Eu acho que a partir do momento que a pessoa pega, toma gosto, começa a participar de uma hora para outra, assim, não é dormir, acordei, Mac maníaco. Eu acho que aos pouquinhos ela vai transitando para dentro do grupo. Não há nada, nenhuma data ou movimento especial que diga, olha, a partir de hoje você é Mac maníaco. Eu acho que é uma coisa transitória aí e natural, sem pensar muito. Você falou um pouco da relação dos participantes da tribo, pelo fato de ser uma tribo menor do que o dos usuários de Windows. Como é que você acha que é essa relação? Você sabe me aprofundar um pouco melhor? Como é que você acha que os usuários se comunicam, eles acabam se tornando efetivamente amigos, em fóruns, pessoalmente? Eu acho que como qualquer grupo de pessoas que gostam de uma mesma coisa, você logo se sente atraído por alguém que compartilha do mesmo gosto que você ou que usa coisas parecidas. Se você tem pode ser até um amigo ou então um colega de trabalho próximo que odeia Mac ou então odeia iPhone, você já vai ficar com aquela resistência. Poxa, se eu vou entrar num assunto, num bate-papo com esse cara, a gente sempre vai se bater de frente. Ele vai ter opinião contrária à minha. Se você já encontra uma pessoa no seu trabalho ou na sua escola, na sua universidade, que gosta das mesmas coisas que você, aquilo ali já é um motivo para você se aproximar dela e você trocar ideias e um dar dica para o outro e compartilhar desejos futuros de troca de produto, de planos e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem contato com essas pessoas, hoje em dia a coisa está se disseminando tanto mais que eu, pessoalmente, que já passei por isso alguns anos atrás, eu não sinto mais tanto isso. Mas há alguns anos você chegava num aeroporto, por exemplo, ou num shopping, você via aquela maçãzinha de alguém trabalhando no Mac e já te chamava a atenção. Olha, aquele cara ali é dos meus. Hoje em dia isso já está ficando cada vez mais disseminado que você chega no aeroporto, você vê 20 caras usando Mac e você fala, pô, eu cheguei em casa, né? Não Uhum. é aquela coisa tão de tribo. Mas ainda assim rola uma identificação. Eu acho que você já olha aquela pessoa com olhos diferentes. Ó, aquele cara ali tem bom gosto, no mínimo, entendeu? Então já rola uma simpatia, uma proximidade. Bacana. As pessoas se identificam com... Você acha que as pessoas... Eu já entrevistei algumas outras pessoas e eu senti que houve uma certa resistência das pessoas se identificarem como Mac maníacos. Inclusive, um entrevistado meu, ele dividiu bem entre um Mac maníaco, aspas, puro, que é quem usa há mais de 10 anos, que usa pela qualidade, e o Mac maníaco da moda. Você acha que as pessoas se identificam como Mac maníacos ou que atualmente está tendo uma... As pessoas estão tentando evitar isso? Eu acho que Mac maníaco é um termo até já mais de veteranos, né? As pessoas usam menos isso. Hoje em dia tem dois termos que eu pessoalmente odeio, que são muito utilizados por aí, que é fanboy, que é aquele cara que é um fã da marca, não tem outra definição, e o pessoal usa isso de forma pejorativa, que eu acho que tem nada a ver. Eu sou um fanboy da Apple, eu sou um fã dela, eu gosto dos produtos dela, não quer dizer que eu não tenha senso crítico, que eu não possa criticar ela,
que eu gosto de tudo dela. Não é bem assim. A gente sabe diferenciar as coisas, a gente sabe criticar, a gente sabe comparar com outros, sempre com um olho mais positivo, até pelo histórico da empresa de fazer produtos realmente bons, de qualidade e bem acertados. Mas se um dia ela criar um iPhone ou um mouse ou até uma televisão, que é o que estão dizendo aí que vai vir, que não me agradar, que não for realmente superior a outros, a gente vai estar lá para dizer, olha, eu continuo sendo um fã dela, eu continuo sendo um Mac maníaco, mas eu acho que ela pisou na bola nisso. Ou então, mas esse produto é muito bom, mas ele não serve para mim. Então, e outro termo, que esse sim é pejorativo, é MacFag. Fag é uma abreviação de um xingamento em inglês, que realmente aí é usado pelos trolls da internet para ofender. Você bota Mac aí na frente, mas existe em todos os ramos e temas. Se a pessoa quiser ofender, ela usa dessa forma. Mac maníaco, eu acho que é uma coisa que está caindo em desuso, apesar da gente manter por sermos usuários já de longa data. E eu acho que, de novo, o fato de você se tornar um Mac maníaco não passa por regra ou moderação de ninguém e não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, da mesma maneira, o cara não vai se dizer, olha, eu sou Mac maníaco hoje ou eu não era há um tempo atrás. Isso vai ser uma coisa natural e ele vai ser reconhecido pelos outros como tal. Todos os meus círculos de relacionamento, as pessoas sabem que eu sou pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu uso. Então, não é a pessoa que vai se auto-intitular dessa forma. Ela vai ser vista a partir das ações e dos gostos dela, aos poucos e naturalmente. Entendi. Quais os elementos principais que caracterizam a tribo em termos de símbolos, expressões, jargões, rituais? Por exemplo, tem algum tipo de coisa que só os Mac maníacos falam ou algum tipo de termo técnico, algum tipo de símbolo, além da maçã, que já é o mais óbvio? Não, a gente não tem esses rituais de comportamento ou de fala, eu não acho que é nesse caminho, até porque são usuários, homens e mulheres de 5 anos de idade a 80, não tem esse grupo assim, olha, é um grupo de jovens que se veste de tal jeito e fala de tal forma, não é uma coisa assim. O que faz a união dessas pessoas é um gosto comum por uma empresa que desenvolve produtos e serviços de qualidade, pensando no usuário, na usabilidade, na facilidade de uso e na beleza, tanto por dentro quanto por fora. Então, são pessoas normais, de todas as áreas, de todos os gostos. Alguns gostam mais, outros gostam menos. Alguns têm mais ou menos produtos por desejo próprio ou por acessibilidade financeira. Então, não acho que exista essas particularidades em termos de comportamento. O que você vê normalmente é a gente colocando um adesivinho no carro da maçã, então na janela de casa, porque são coisas que a Apple, em quase todos os produtos que ela vende, sempre vem uns 2 adesivinhos da maçã branca. E, evidentemente, se você tem um, você às vezes quer se mostrar como tal. Então, você andando na rua, o que não falta são carros com os adesivos. Então, é uma das formas de você identificar. Mas, ainda assim, nada impede de você ter comprado um produto, o amigo gostou, gosta da maçãzinha, ou até tem desejo de ser identificado como um tal, apesar de não ser, você dá para ele o adesivo, ele cola lá. Não é isso que representa que ele vai ser um Mac maníaco. Mas é uma coisa comum, é uma das formas de identificação, tanto quanto o uso puro dos produtos em público, né, no metrô, no shopping, no aeroporto. Isso já gera identificação e aproximação. Uma pergunta que estaria mais encaixada até no início da entrevista, mas como é que você começou a se tornar um Mac maníaco? Como é que você começou a se interessar por isso? Foi por necessidade? Foi por interesse tecnológico mesmo? Como é que isso aconteceu? Foi meio por acaso. Eu já ouvia da Apple, na época ela era muito referenciada como empresa que desenvolvia computadores para ser usado com computação gráfica, em agências, em edição de vídeo, de áudio, que era o paradigma da Apple. Isso hoje em dia mudou, da época, desculpa. Hoje em dia isso mudou bastante. Mas eu ganhei o meu primeiro iMac, que era um daqueles um sorteio que o meu pai participou. Ele tem uma revenda de informática, que ele acabou participando dessa promoção e ganhou uma Mac. Eu até então compartilhava o PC de casa com todo mundo, e aí ele ganhou esse computador e falou, experimenta aí, vê o que você acha, pelo menos é um computador que você vai ter no quarto para você. Isso foi em 2000, eu tinha 14 anos. Comecei sozinho, na época nem sonhava, existia ainda iPod, iPhone, iPad, a Apple era outra, não tinha loja online no Brasil, a internet, na verdade, ainda estava naquele boom dela, né? Começou em 95, por aí, então a gente estava em 2000.
E eu comecei a fuçar sozinho, rapidamente eu comecei de novo a encontrar os pessoal da tribo em sites que já existiam. Logo comecei a escrever, colaborar num site. E aí você vê, eu comecei a usar em agosto de 2000. Em abril de 2002 eu já estava começando o Mac Magazine, depois de ter colaborado com um site, com uma revista na época que chamava Mac Mania. Ela hoje em dia mudou de nome, ainda continua existindo, mas ela chama Mac+. Hoje é a única revista impressa sobre a Apple do Brasil. Eu cheguei a colaborar com esses dois veículos e depois senti necessidade de fazer um próprio, até porque eu já tinha um blog meu, pessoal, que eu comecei a falar naturalmente sobre Apple e tecnologia, e aí resolvi criar o site. Só que a minha identificação como Mac Maníaco veio assim, foi quase amor à primeira vista. Primeiro porque era um computador super bonito, fácil de usar. Foi o meu primeiro computador meu mesmo, que só eu usava. E eu peguei gosto pela coisa muito rápido. O próprio sistema ainda era o sistema antigo da Apple, não é o sistema atual, o macOS 10. Era o macOS 9, chama hoje em dia macOS clássico. Então, desde aquela época eu já comecei a trocar ideias, a aprender sozinho o uso da máquina. Enfrentei alguns perrengues, mas que hoje em dia não existem mais. Mas, assim, foi daí pra frente, eu nunca mais olhei pra trás. Once you go Mac, never go back. Exatamente, esse é o ditado. Quais os produtos, além do que você já me descreveu que você tem, você sabe que a Apple faz também, que as pessoas não geralmente associam a ela? Porque todo mundo associa sempre ao iPod, ao iPhone, ao MacBook. Algumas nem sabem da existência do iMac, mas assim, quase... Você falou do AirPort Extreme, mas você sabe de alguns outros produtos que ela produz também? Que não são tão óbvios? O foco dela realmente são hoje em dia os iGadgets, que é o iPad, o iPhone e a linha de iPods, que tá aos pouquinhos saindo de linha aí. Eu acho que eles vão acabar mantendo um ou dois modelos, porque ele tem uma especificidade muito grande, assim, de você não vai usar um iPhone ou um iPad para malhar, ou então para ficar no seu carro fixo, ou então até num dock de música na sua casa. Mas esses são os básicos, e os Macs, né, que hoje em dia a gente tem a linha desktop, que tem o Mac Pro, que é a torre, e o iMac, que é a tela com o computador atrás, e o Mac Mini, que é só a caixinha pequenininha, e os laptops, que hoje em dia só tem duas linhas, que é o MacBook Air e o MacBook Pro. Então esses são os produtos chaves. O que a Apple tem além disso? Tem as bases Wi-Fi, que tem o AirPort Express, que é uma caixinha bem pequenininha, é o mais básico, que só liga na tomada, liga o modem nele, já está distribuindo a rede. Tem o que eu tenho aqui, que é o AirPort Extreme, que é mais para uso profissional, já dá acesso a um número de usuários maior, alcance maior. E muito parecido com o AirPort Extreme é o Time Capsule, que é um AirPort Extreme com HD dentro. Então ela tem, se eu não me engano, modelos hoje de 2 e 3 terabytes. Então é um roteador Wi-Fi, só que ele tem um HD também para você fazer backup centralizado de todos os computadores num dispositivo único. Então, além disso, ela ainda tem acessórios, tipo fone de ouvido, docks, capinhas, tem a Smart Cover do iPad, que é essa capinha aqui super inteligente, isso tudo é a Apple que faz. Ela tem mouse e teclado que acompanham alguns Macs, os Macs desktop vêm com o mouse e teclado dela. E tem também o Apple TV, que é um produto que não é vendido no Brasil por causa da inexistência de uma iTunes Store, que é a loja de música e de filmes da Apple. Ele é um chamado set-top box, que é uma caixinha que você liga via HDMI na TV e você tem acesso a uma variedade de conteúdos, entre eles a loja da Apple, por isso que ele não é vendido aqui. Tem também acesso ao YouTube, a podcast, a fotos e vídeos, enfim. Ele é um aparelho muito legal, eu tenho aqui também, mas eu tive que trazer dos Estados Unidos porque ele não é comercializado no Brasil. E aí ela tem softwares, né, que é uma divisão muito grande dentro da Apple. Tem muita gente que se confunde. A Apple é concorrente direta da Microsoft no sentido de as duas trabalharem com software. Verdade, a Apple tem um sistema operacional, ela tem suíte de produtividade, concorrente do Office, que é o iWork, o Pages, Numbers e o Keynote, que é planilha eletrônica, editor de texto, apresentações. Ela desenvolve outros tipos de aplicativos, como o Safari, que é para navegação na internet, como comunicador, o iChat, enfim. Ela concorre, de fato, com a Microsoft no segmento de softwares, mas tanto os softwares quanto as soluções e serviços da Apple, incluindo a loja dela, que é a iTunes, eles só são complementos, só são hubs que formam esse ecossistema dela que é destinado à venda dos hardwares. A Apple é uma fabricante de hardware, de Mac, de iPhone, de iPad, é com isso que ela faz dinheiro. Então,
todo esse ecossistema que corre em volta, os sistemas operacionais, os softwares e os serviços, não são o foco dela. Ela gera receitas, com certeza, com isso, mas o objetivo da existência disso tudo é para ela criar uma solução integrada de produtos que parte da fabricação do hardware, que é o core business dela, né, que é a base da empresa. Então, corre aí uma série de coisas em volta disso e de fabricantes terceiras também, desenvolvedores de software, fabricantes de acessórios, de periféricos, que são apoiadas por ela e são compatíveis com os produtos dela, mas a base dela realmente são esses produtos. Tá certo. Uma pergunta final. De que forma você acha que a tribo influencia a vida dos membros? E mais profundamente ainda, o que você acha que mudou na vida dos membros, e na sua inclusive, quando eles começaram a se identificar como Mac maníacos? Desculpa, você pode refazer a pergunta? De que forma você acha que a tribo, de que o ecossistema de Apple influencia a vida dos membros? E como é que você acha que a sua vida e a dos membros mudou a partir do momento que as pessoas, que você mesmo, se identificaram como Mac maníacos? O que você acha que mudou? Como você acha que essa influência acontece? Eu acho que a partir do momento que você já se torna um usuário de produtos da Apple, sua vida já melhora. Você já tem facilidades e uma rotina diferente de um usuário que tem que se deparar com os problemas e as dificuldades de outros produtos que não são tão bem pensados, tão bem resolvidos. Então, só isso aí, independente de você fazer parte da tribo, já é um ponto positivo. A partir do momento que você se envolve de fato, porque existem usuários de produtos dela que não têm esse envolvimento, que simplesmente usam eles como ferramentas. Olha, eu vou abrir aqui o meu Mac, meu computador, vou fazer o que eu preciso e tchau, né? Desligo e vou embora. Tem pessoas que não se envolvem. Mas quem se envolve acaba, de fato, por, de novo, compartilhar os mesmos gostos, as mesmas preferências, acaba conhecendo gente muito bacana. Como, de novo, em qualquer outro grupo, é uma forma de aproximação. Então, hoje em dia, eu conheço centenas, assim, uma legião enorme de pessoas que eu não conheceria se eu não tivesse ganhado aquele meu primeiro iMac, que eu valorizo bastante. Então, são pessoas que, hoje em dia, eu não enxergo mais como, olha, esse daqui é um membro da minha tribo. Eu enxergo como um amigo que, por acaso, também faz parte da tribo por utilizar os produtos e se envolver na plataforma. Então, eu acho que é mais um ponto de ligação entre usuários também dos mais diversos tipos, sexo, idade, preferências, que pode gerar boas amizades e bons contatos pessoais ou profissionais. Isso abre realmente muitas portas. Hoje em dia a gente até fez uma matéria recente no site, um leitor escreveu essa matéria dizendo que hoje em dia você utilizar produtos da Apple, Macs e iGadgets já é um diferencial de currículo. Então, só aí você já para pensar, nossa, não é simplesmente a preferência, olha, eu vou pegar um telefone dessa marca porque eu acho ele mais bonitinho, porque ele tem tal tecnologia. Já é um diferencial, você já é visto de uma forma diferente, não só pelas pessoas que estão à sua volta, mas pelo mercado profissional. Então, isso aí já é um ponto certamente a se pensar na hora de for fazer a decisão entre um e outro. Então, eu acho que é basicamente isso. Tá certo, Rafael. Eu entrevistei Rafael Fishman, editor-chefe e fundador do macmagazine.com.br. Muito obrigado pela sua entrevista e muito sucesso aí no Mac Magazine. Muito obrigado, Rafael. Tchau, tchau.